Continuando, nas páginas 46 e 47, vocês têm o texto Vanelville. Vamos já passar por ele. Então, vocês fizeram a leitura. Se não compreenderam bem, retomem a leitura, façam novamente. E agora nós vamos ver o que vocês responderam, né? E a professora vai dando algumas respostas. Algumas são pessoais e vocês vão comparando, tá? Não precisa estar exato, precisa ter a concepção, né? Se vocês perceberam no texto. Se não concordam, retomem o texto, leiam novamente e vejam se por acaso não entenderam alguma coisa diferente ou distorcida. Qualquer coisa, voltem a comentar lá para a professora na plataforma, no WhatsApp, nas tarefas, tá? Passa para a professora. Anotem sempre o que vocês ainda ficam em dúvida ou que discordem, né? Ou queiram acrescentar também. Então, após a leitura do texto, na 1, responda as questões a seguir. Você já tinha lido uma carta de reclamação como essa? Se sim, onde? No caso, vocês, pelo texto, vocês têm noção, né? Se já leram ou não alguma carta desse tipo, nesse aspecto, né? Talvez até nos jornais, se é que vocês leem jornais, né? Mas já viram em alguma outra atividade na escola. E na B, sua hipótese sobre o assunto da carta foi confirmada? Ou seja, na hora que você começou a ler, né, o assunto, vocês começaram a perceber do que se tratava e já tiraram uma conclusão, né, a que rumo que iria essa atividade. Então, a pergunta é se essa hipótese, se essa ideia que vocês já fizeram, ela foi confirmada ou não. Né? Ou você achou que ia para um rumo e foi para outro. Então, é isso que está perguntando aqui. Considerando o primeiro parágrafo do texto, esse trecho introduz o assunto com uma afirmação. Lá no primeiro parágrafo, ele introduz um assunto com uma afirmação. Qual é ela? Então, a afirmação é: a central de atendimento da prefeitura, que funciona por meio do canal 156, deixou de ser eficiente. Então, há uma afirmativa, né, nesse período. B. Qual é a intenção do autor da carta ao fazer essa afirmação? Aqui, no caso, o autor da carta ele teve a intenção de expor uma opinião negativa, uma opinião dele negativa a respeito da central de atendimento da prefeitura. Então, ele criticou a ineficiência do serviço oferecido pelo canal 156. Na 3, quais dos problemas a seguir são relatados pelo autor da carta sobre o bairro? Bom, dentro da carta, dentro daquele texto que vocês viram, então o autor ele relata a questão A, que é o mato alto e abundante em uma área pública da prefeitura. A questão C, que é a existência de um buraco imenso em uma rua do bairro. E a questão E, que é o longo prazo para a resolução dos problemas apontados. O resto não está na carta. 4. Qual foi a atitude tomada pelo autor diante dos problemas presentes no bairro? A primeira coisa que ele fez, ele entrou em contato, né, com o canal 156 da prefeitura, registrou a solicitação de reparos, né? 5. Analise o motivo da carta de reclamação. Por que o autor da carta enviou para o site de notícias? Ora, ele enviou porque ele não teve as suas solicitações atendidas, né? Ele ligou lá para o 156 e não foi atendido. Com qual intenção o autor escolheu o site para fazer a sua reclamação? Ao enviar a carta para o site, o autor teve o objetivo de tornar público os problemas do bairro. Ele quis que todo mundo soubesse e que não há uma solução, que a prefeitura não toma atitude nenhuma. 6. No último parágrafo, o autor da carta conclui o texto com uma crítica e uma sugestão. Então, vamos ler. Tomo a liberdade de sugerir à municipalidade que
tanto gosta de reforçar a escassez dos recursos públicos que afetam diretamente a qualidade e a periodicidade da prestação de serviço público, que passe a economizar verbas com a contratação de assessores. Então, explique qual é a crítica feita por ele. Aqui no caso, o autor está afirmando que a prefeitura gosta de ficar reforçando que não tem dinheiro, que não tem verbas, recursos, mas gasta com novos funcionários, gasta com contratações. Qual a afirmativa correta aqui? Contrate mais assessores, não contrate mais assessores, qual que é a correta? É a 2, né? O autor, ele sugere que a prefeitura não contrate mais assessores. Então, justamente para economizar verbas e conseguir atender aos pedidos da população. Nas cartas pessoais, comerciais, de reclamação, entre outras, alguns elementos são importantes, como a data e o local de onde se escreve, a saudação a quem ela é dirigida, o conteúdo da mensagem, a despedida e o nome de quem escreve. Releia a carta de reclamação e observe os elementos que a compõem, esse texto que vocês têm ali. Quais dos elementos citados acima, esses que nós falamos, né? Que é a saudação, a data, o local, a quem é dirigida, a despedida. Então, quais desses elementos não aparecem na carta de reclamação que você leu? Bom, na carta de reclamação não aparece o local, não aparece a saudação, a despedida, não tem lá prezado senhor, não tem lá atenciosamente, até mais. Então, não tem a data, não tem que foi escrita, aparece somente a data da publicação no site, né? Mas não a data que foi escrita a carta. Em sua opinião, por que isso aconteceu? Aí a opinião é de vocês, né? Mas falando em termos gerais, é porque se trata de um site. Então, uma carta feita em site, né? Uma publicação. Então, alguns elementos das cartas, elas podem não estar presentes, como a data em que o leitor escreveu o site. Também é possível que alguns elementos sejam omitidos por questão de espaço, entre outros motivos. Então, quando é para publicação geral, assim, ela é adaptada à disponibilidade, né, que tem de espaço, de tempo e padrões também, né, da revista ou do jornal. Que outros elementos você observa na carta de reclamação lida? Bom, essa carta de reclamação lida, se vocês observarem, ela tem um título, ela tem a data de publicação, ela tem o e-mail do jornal lá no topo, né? E a resposta da prefeitura. Isso, ela parece um pouquinho diferente das cartas, aquelas cartas dirigidas que nós fazemos, né?